Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Bem, foi dada a largada, né, para as eleições. Agora a gente está vendo uma movimentação bem intensa nesse início de ano, de pré-candidaturas ali se movendo, de partidos querendo definições. Realmente, eu acho que agora o ano eleitoral começou. Então vamos para Brasília. Samantha Klein tem mais informações sobre a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Samantha. Oi, Débora, Vera, Carol. Olha, essa visita, inclusive, claro que rendeu manchetes, afinal de contas, Tarcísio de Freitas confirmou a sua reeleição ao governo do estado de São Paulo, assim como o apoio no palanque do senador Flávio Bolsonaro. E aí, o que a gente fez por aqui? Conversar com pessoas próximas, com aliados, para sentir a temperatura. Líderes, então, que são aliados de Tarcísio de Freitas, afirmam que a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro está consolidada. Estes mesmos políticos também dizem que a chegada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD, ajuda a direita. E para esses líderes de centro-direita no Congresso, a eleição será polarizada, ainda que o PSD tenha 3 pré-candidatos e tenha visto uma janela de oportunidade em meio à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como Lula estacionado nas pesquisas. Hoje, Tarcísio, então, comentou sobre esse quadro, sobre esse cenário de se reeleger depois da visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Complexo da Papuda. Tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo, eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse Estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado à visão deste grupo, né? E o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. Nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral, por isso precisamos de uma alternativa e nós vamos proporcionar essa alternativa como time. Eu faço parte desse time, nós estamos agregados a isso, dentro da visão que o próprio presidente tem, né? Então nunca teve isso e a gente está... É o que a gente fala desde 2023, não mudou nada. Até mesmo aliados de Bolsonaro e também integrantes aí do PL, pessoas próximas a Tarcísio, dizem que o governador era a escolha número 1, era também a escolha número 1 do mercado financeiro, porém os bons resultados de Flávio também estão animando o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Bom, então o Tarcísio foi a Brasília depois daquele cancelamento, né, que gerou bastante burburinho. E essa história de que a eleição pode ser polarizada, sim, mesmo com essa candidatura aí que o PSD está tratando como de centro? Pois é, Débora, essa é a pergunta de milhões, né? Porque há muitos anos se fala na necessidade ou na vontade do eleitor de quebrar essa polarização, mas quando surgem candidaturas alternativas, elas não conseguem passar ali de uma espécie de teto que não chega nem a 10%. Os candidatos à terceira via têm obtido patamares inferiores a 10%, tanto em 18 quanto em 22. O governador Tarcísio de Freitas cumpriu hoje esse script, né? Ao qual ele vem se dedicando meio a contragosto, meio constrangido, de ter de todo dia, toda semana, toda hora, reafirmar a sua lealdade a Jair Bolsonaro. Cancelou uma visita na semana passada, como se fosse algo estranho que o governador do maior estado do país tivesse uma agenda de compromissos a cumprir como governador e não pudesse visitar o ex-presidente preso. Ainda assim, isso gerou um enorme burburinho e ele teve de remarcar essa visita. Então, ele está praticamente dividindo as suas atribuições à frente do governo do estado com essa obrigatoriedade de bater ponto ali na lealdade ao bolsonarismo, que é um constrangimento inimaginável se você pensar que ele governa o principal estado do país, que deveria ter uma autonomia política, deveria ter ali a possibilidade de não ficar toda hora tendo de dizer a mesma coisa,
tutelado pela família Bolsonaro. Na verdade, é isso que está acontecendo. O governador de São Paulo hoje é tutelado pela família Bolsonaro, é cobrado publicamente pelos filhos do ex-presidente a se ajoelhar no altar do bolsonarismo. Isso levou a que hoje o seu funcionário, seu secretário, Gilberto Kassab, desse uma entrevista ao UOL dizendo que lealdade é uma coisa e submissão é outra. Então, com uma crítica nem tão velada assim ao Tarcísio, demonstrando uma certa decepção pela maneira como ele conduziu o projeto pré-eleitoral e pela recusa dele em encarar essa possibilidade dessa candidatura de terceira via, porque o que todo mundo acha é que se fosse ele o candidato, aí sim haveria uma possibilidade maior de decolar. Mas ele queria ser o candidato pelo bolsonarismo e não um candidato alternativo à candidatura do Flávio Bolsonaro. Não consegue dar esse grito de independência. Então, hoje a gente tem essa situação bastante delicada do governador de São Paulo, mas eu acho que as demonstrações do Kassab são de quem não desistiu ainda de todo dessa candidatura. E que ele ter juntado esse bololô de gente no PSD é uma maneira de pressionar o Tarcísio. Olha, se você não for, eu tenho esses candidatos aqui para apresentar, porque com o Flávio Bolsonaro eu não vou nesse momento. Mas você acha que essa visita do Tarcísio hoje joga uma pá de cal nessa polêmica toda de que ele poderia trair o bolsonarismo? Ou esse zum vai continuar? Eu acho que a cada demonstração que ele é obrigado, praticamente coagido a dar, esse espaço vai se estreitando, né, Carol? O espaço para ele ser candidato, o espaço para ele dizer, olha, existem clamores aí de setores da economia, de setores da classe política para que eu seja candidato, então eu serei. Isso vai ficando mais difícil, vai faltando tempo, ele vai ficando sem discurso, porque ele reiteradamente tem dito que vai ser candidato ao governo de São Paulo. Então, uma guinada, aí sim, cairia o mundo sobre a cabeça dele, de que é traidor e não sei o quê, sendo que ele poderia ter construído antes, lá atrás, antes do Bolsonaro indicar o Flávio, um caminho para ser o candidato, até fazendo acenos ao próprio Bolsonaro, de que uma vez eleito daria o indulto que ele tanto precisa, que ele tanto sonha, etc. Enfim, ele não soube conduzir, ficou sempre muito manietado, muito preso, e agora está cada vez mais difícil de ser candidato, embora a classe política não tenha desistido de todo. Hoje teve ali uma reunião entre caciques do Centrão, de partidos do MDB e do Centrão, em que ainda essa história de Tarcísio estava posta na mesa. Então, ninguém desistiu de todo, mas ele vai dando tantas demonstrações que vai ficando difícil imaginar que ele tem espaço ainda para voltar atrás. Kassab tanto não desistiu que deu uma declaração hoje à Globo News, dizendo que, apesar de Tarcísio de Freitas dizer que é candidato à reeleição ao governo de São Paulo, que ele não descarta uma candidatura presidencial. A gente tem esse trecho. Palavra nunca, a palavra jamais, são palavras que você deve evitar na política, não é? Porque as circunstâncias mudam, os fatos novos surgem, mas a avaliação que eu faço hoje, ainda no período da manhã, manifestações do governador Tarcísio, é que o provável mesmo, e até porque ele tem sido agora muito enfático, é que ele seja candidato à reeleição em São Paulo. Portanto, acho que nesse caso é jogo jogado, mas jamais eu vou usar essa palavra nunca, que são palavras que são incompatíveis com a análise política. Kassab sabe bem disso, né? Never say never. Ele usa jamais só para dizer que não vai falar jamais, né? Não tem aquela música do Titãs, é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Então, é isso. Ele está tentando convencer o Tarcísio, mas é difícil. Do outro lado, tem todo esse peso do bolsonarismo. De fato, o Tarcísio deve a eleição dele em São Paulo 100% ao Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, ele nem teria sido candidato. E agora fica muito difícil para ele romper esse cerco, né? Bom, hoje vocês lá no Globo entrevistaram esses 3 possíveis pré-candidatos pelo PSD, né? Os governadores, o Ronaldo Caiado,
o Eduardo Leite e também o Ratinho Júnior. Queria ouvir suas impressões aí, no geral, sobre o que eles falaram, Vera. Carol, os três ganharam uma plataforma de divulgação das gestões deles, das ideias deles, e vão aproveitar essa janela. O PSD nunca teve candidato, agora tem a primeira vez uma chance real, concreta de ter candidato. Se vai ter ou não, é isso, 3, 4 meses em política são uma enormidade, mas eles vão tentar aproveitar essa janela para aparecer nas próximas pesquisas, né? Uma vez havendo 3 pré-candidatos, todos devem ser testados nas próximas rodadas de pesquisas. E dos 3, fica claro que o Ratinho Júnior, por estar mais tempo lá, é aquele que tem maiores chances. Até por ter uma posição um pouco menos oposicionista que a do Ronaldo Caiado, que está chegando agora, e que o próprio Kassab deu uma entrevista também à Folha de São Paulo, ele está fazendo uma série de entrevistas dizendo que a candidatura do PSD não será uma candidatura de oposição ao governo Lula. Então tudo está em construção, mas o fato é que ele está se cacifando. Tem 3 governadores que são pré-candidatos, além de outros muitos governadores de estado. Ele está construindo um arsenal para o PSD ser um ator relevante na eleição, tendo candidato ou não. Só faltou combinar com o Caiado, né? Porque ele disse que não vai ser uma candidatura de oposição ao Lula, e hoje nessa entrevista o Caiado fez duras críticas, a gente tem um trechinho. Acho que o importante neste momento é nós sabermos o que é que o Brasil deseja, que não é o modelo que está aí instalado. Então, o candidato do PSD, ele terá que ter uma coragem para poder enfrentar esses temas. O combate à fome, eu escuto do Lula desde 1986 até hoje, não recuperou isso. A picanha e a cerveja, isso é dita todas as vezes. Não pode ter essa blindagem, porque eu sou o governador, amanhã meu filho está envolvido em assalto do INSS e simplesmente por ser meu filho não pode ser atingido, ou meu irmão está nesse assalto, ou esse desastre completo, essa imoralidade que é o Banco Master. Esses temas são aqueles que a sociedade deseja que tenha um posicionamento em torno deles. E a gente tem um trecho também de uma fala do governador Ratinho Júnior falando sobre a possibilidade de indulto a Jair Bolsonaro e os condenados na trama golpista. Vamos ouvir. Então, se for necessário fazer qualquer medida política e que se enquadre juridicamente para você pacificar o país, eu sou um instrumento que vou querer construir pontes. Vou querer, obviamente, fazer com que o Brasil volte à sua normalidade e não perca mais 5, 6 anos de discussão que não está trazendo para o país nenhuma rentabilidade direta para a população, de melhoria de vida para ela. Né? Nós estamos gastando muita energia discutindo o passado e pouca energia discutindo o futuro. Aliás, nem o presente nós estamos discutindo. Bom, tá aí. Pela fala dos dois, fica evidente que seria uma candidatura, sim, com críticas ao governo Lula, apesar dessa fala do Kassab, né, Vera? Exatamente. O Caiado num tom sempre mais enfático, né, veemente, que é da retórica dele mesmo. Ele é um político à moda antiga, tem essa retórica bem inflamada. O Ratinho um pouco mais light, mais na linha de contrapor modelos de governo, com modelos de ali mais presença do capital privado, mais parcerias com a iniciativa privada, etc. Mas esse aceno, né? Desculpa, que ele faz ao bolsonarismo, indicando que num segundo turno, se for ele o candidato, a tendência maior é de uma aliança com o Flávio Bolsonaro, caso se confirme as pesquisas de hoje que dão um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O Eduardo Leite é dos 3 aquele que fica mais ao centro realmente, né? Ele, inclusive, na entrevista falou ali sobre como ele realmente diverge dos dois lados, teria muita dificuldade de apoiar um dos dois lados e teve ali uma fala até bastante corajosa de dizer, olha, eu sou alguém que é liberal na economia e que propugna um Estado menor, mas as questões de comportamento e sociais são caras para mim. As questões que são ligadas à diversidade, porque eu sou um homem gay e quero respeito, ele falou, eu exijo respeito
e exijo que esses temas sejam tratados. Então ele traz ali uma pauta, né, que a direita gosta de chamar de pauta woke, que não é cara a essa direita representada pelo Caiado, pelo Ratinho, pelo Zema, pelo Flávio Bolsonaro, e que o coloca um pouco mais à esquerda, né? A direita chama ele de um candidato de esquerda, para vocês terem ideia de como é... É porque no Rio Grande do Sul a correlação de forças é diferente, né? Ele foi eleito com os votos do campo progressista, né? Porque era contra o Onyx Lorenzoni, né? Então, principalmente nessa segunda eleição, ele atraiu esses votos, ganhou por muito pouco ali, né, nessa segunda eleição. Então é isso, a gente eu acho que é bom, oxigena um pouco o debate, né? A gente sai daquela coisa de só discutir Lula ou Bolsonaro, discute os temas que dizem respeito a vários outros aspectos do Brasil. Eu acho que ter mais candidaturas pode ser salutar para isso, para você abrir um pouco o leque de assuntos que vão ser discutidos no período eleitoral. Agora, são 3 governadores, né? No PSD, isso não é pouca coisa. E tem uma briga para atrair o Zema, uma coligação com o Zema, tanto do PSD quanto do PL. Exato, eu acho que o movimento que a gente vai assistir agora vai ser o Valdemar Costa Neto e o próprio Flávio Bolsonaro tentando fazer o governador de Minas entender e ver que o espaço se reduziu para ele, né? Ele é candidato pelo Partido Novo, uma sigla muito pequena, com pouca capilaridade, pouco tempo de TV, sem muita possibilidade de fazer aliança, então tentar atraí-lo para uma candidatura a vice do senador Flávio Bolsonaro. Ele tem dito por hora que não vai ser vice de ninguém, mas pode ser que aceite. O Senado também é uma coisa que não o atrai. Ele já tem, inclusive, o vice dele, que vai assumir o governo e vai ser candidato ao governo, Matheus Simões, já tem nomes postos às 2 vagas para o Senado nessa aliança. Então, também não tem muito esse espaço para o Zema ser candidato ao Senado. Eu acho que uma candidatura a vice seria o mais viável para que ele não deixasse o governo e só se retirasse da política de volta para Araxá, como ele disse que ele faria se ele não for candidato à presidência da República, né? Então, acho que o próximo movimento que a gente vai ver vai ser essa tentativa de atrair o Zema. Porque uma coisa é você pulverizar as candidaturas, e isso pode até ajudar a que eles estejam juntos lá na frente. Mas existe um temor que dispersar demais, ter um grande número de candidatos, isso poderia favorecer o presidente Lula. Então, tem uma equação aí muito no detalhe a ser feita quanto ao o número de candidatos que seria o ideal nessa pulverização de candidaturas. Viva a Voz de volta. Igor Cardim, em Brasília, tem aqui mais detalhes sobre o vazamento da cariação entre Vorcaro e o ex-presidente do BRB. Oi, Igor. Pois é, Débora, a gente trouxe agora há pouco aquele trecho em que Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro divergem sobre a compra de papéis pelo Banco Master, mas um outro trecho da cariação, divulgado pelo portal 360, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, relataram ter mantido conversas com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a possibilidade de venda do banco privado à instituição pública. Paulo Henrique Costa afirmou que mantinha contato regular com o governador, pelo banco pelo Distrito Federal ser o principal acionista do BRB, e Vorcaro disse que recebeu o governador do DF em sua casa. Em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se não me engano, uma vez, e eu já fui à casa dele, a gente se encontrou poucas vezes, conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes, não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa, também não vejo qual relação com o caso.
Costa declarou também ter tido conversas, mas que não tinham agenda fixa com o governador aqui do Distrito Federal. Débora. Obrigada pelas informações, Igor Cardim. Fica difícil, né, de Ibanez se descolar dessa história a partir dessas informações, né, Vera? Porque até agora o governador do DF vinha tentando creditar a negociação do BRB com o Master a uma decisão técnica, né, uma decisão estratégica do banco para se expandir para além do Distrito Federal e que ele não tinha tomado partido nem tomado pé dessas negociações, que tudo tinha se dado no âmbito da própria instituição BRB. Com essa confirmação por parte do próprio Vorcaro de que eles se encontraram, inclusive na casa dele, fica mais complicado para o governador do Distrito Federal se desvencilhar dessas investigações. Tem essa discussão sobre se vai ou não para a primeira instância. Uma das dúvidas era o fato de haver um governador implicado, e ele até aqui não estava realmente implicado. Mas se essa revelação do encontro avançar para além disso, aí vai ficando mais complicado para o governador do Distrito Federal. Bom, e falando sobre essa possibilidade do caso ir para a primeira instância, o gabinete do ministro Dias Toffoli divulgou um comunicado hoje falando sobre o Banco Master e falando, inclusive, sobre essa possibilidade. A Samantha Klein tem as informações para a gente aí em Brasília. Oi, Samantha. Isso, Carol, essa eventual decisão deve ser confirmada somente daqui 2 meses, já que o inquérito foi prorrogado a pedido da Polícia Federal. O ministro Dias Toffoli se pronunciou pela primeira vez e, por meio de nota, disse que a manutenção do caso no Supremo se dá para evitar questionamentos de nulidades no processo, caso estejam sendo investigadas pessoas com foro privilegiado. A nota divulgada mais cedo, após uma conversa com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, teve esse tom aí, justamente para dar uma clareada diante dessa crise que se estabeleceu dentro do Supremo e diante das críticas contra o ministro Dias Toffoli na atuação do caso Master. Nesse texto, o ministro também defende a sua atuação, diz que agiu dentro da lei e citou que algumas decisões tomadas foram necessárias, como a cariação entre Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, como acabou de trazer o Igor Cardim, mas acabou ignorando relações entre parentes deles e empresários relacionados ao Master, assim como a própria apreensão de provas que a Polícia Federal obteve em uma das fases da Operação Compliance Zero. Com vocês. Obrigada, Samantha. Demorou o ministro Dias Toffoli a se manifestar sobre esse caso, né, Vera? Porque está rolando desde o fim do ano passado críticas bastante pertinentes a diversas decisões do Toffoli nesse caso, né? Exato, e mesmo assim agora por meio de um comunicado, né, do seu gabinete. Ainda não falou publicamente a respeito. Isso deverá acontecer, eu imagino, Carol, quando voltar o Supremo do recesso, né? É um recesso bastante atípico esse, aliás. Ontem a Débora falou, a gente está desde o início do ano falando do caso Master, já estávamos falando no fim do ano passado, e ele deu uma série de decisões ao longo do recesso, decisões monocráticas dentro desse inquérito. Então tudo isso vai vir à baila, vai vir à tona quando eles voltarem a se reunir, não tem como, né? O ministro Edson Fachin também foi forçado a tratar desse assunto durante o recesso, e isso vai ter de ser, de alguma maneira, enfrentado pelo Supremo na volta. Deverá aparecer alguma menção à necessidade de autorregulação por parte do STF no discurso de abertura do ano legislativo. E aí a gente vai ver se nas primeiras sessões do plenário o ministro Toffoli vai falar a respeito desse assunto e vai se pronunciar. Então, essa coisa de ir para a primeira instância, um jeito de tirar o caso de cima dele, tirar o foco das cobranças também de cima dele. Vamos ver se vai ser levado a cabo e se a entrada do governador no assunto de uma maneira mais direta impede que isso aconteça. Inclusive,
gente vai aguardar a movimentação no judiciário e também no parlamento, né? Com o retorno do Congresso, porque tem a CPI do INSS, que... Tá tentando pegar esse caso meio de contrabando eu ali, ia né? falar a CPI do caso Master, que ainda, enfim, o Hugo Mota disse que não vai instalar, tal, mas pode haver uma pressão em relação a isso. Aí a CPI do INSS está tentando pegar o caso e vai convocar Daniel Vorcaro. Diz que assim que voltarem os trabalhos já vai notificar Dias Toffoli e Vorcaro para que ele preste depoimento. Qual que é o atalho, né, para esse caso entrar aí na CPI do INSS? É o fato de que o Master negociou com vários fundos de previdência aí de estados, do Rio de Janeiro, da Bahia, de outros estados. Então, por esse caminho aí, que é um caminho bem, um atalho, ela entraria na CPI do INSS. É uma maneira de driblar essa barreira que o presidente da Câmara tem colocado para a criação de uma nova CPI específica sobre o caso Master. Inclusive já tem data para a oitiva de Vorcaro, 5 de fevereiro. E o colegiado aprovou também a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro. É isso, semana que vem já acabou o recesso, volta ao legislativo, volta ao judiciário e a coisa tende a esquentar. Agora, comentávamos, né, que estamos falando mês inteiro, desde o ano passado, sobre o Banco Master. No fim das contas, esse vai ser um elefante na sala na eleição, né? E para todo mundo, né? A depender do que a gente vir de revelações de agora em diante, cada um vai ser chamado a responder sobre isso. Se tiver um candidato como o Ronaldo Caiado, por exemplo, que tem essa pauta ali, né, moralizadora, moralizante como uma parte importante do seu discurso, vai tentar empurrar para o governo nesse caso, como ele fez com o INSS. A gente ouviu essa fala, ele falando explicitamente do filho e do irmão do presidente, que não estão diretamente ligados ao escândalo, né? Tem ali ligações com entidades que estão sendo investigadas pelo escândalo, mas essa tentativa de empurrar casos de corrupção de novo para o colo do PT e do Lula, porque é algo que cola, que tem eco junto a uma parcela grande do eleitorado, isso vai estar presente nas candidaturas de direita. Mas tem um telhado de vidro, né? Porque aí já está o Ibanez, que é um governador do campo bolsonarista, quer dizer, é difícil colar num campo ou no outro. Esse caso do Master se espraia para todos os lados, né? A gente ouviu a fala do próprio Vorcaro de que ele tinha amigos de muitos partidos em todos os poderes e que ele não entende por que isso estava sendo questionado, por que estava sendo levado, porque não teria relação com o caso. Mas a verdade é que essa presença do Master em governos estaduais, essa facilidade de trânsito no legislativo, no judiciário, tudo isso pode aparecer e vai ter bastante nomes do centrão e da direita também nessa lista de amigos, como ele mesmo nomeou, né? Vamos fazer mais um intervalo e na volta tem o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do jornal O Globo em Brasília, participando com a gente aqui do Viva Voz. São 6h48. O Viva Voz está de volta e já está com a gente, como todas as terças e quintas, o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. E boa noite aos ouvintes. Boa noite. Boa noite. Tiago, a gente está desde ontem vendo essa movimentação aí bem atípica e acelerada na centro-direita, né? Principalmente no PSD, que atraiu mais um governador pré-candidato ao seu seio, que é o governador Ronaldo Caiado de Goiás. Com isso, o Gilberto Kassab fica com 3 presidenciáveis ali sob o seu guarda-chuva. O que isso assegura para o partido em termos de negociação, para seu posicionamento na esplanada dos ministérios, para as chapas ao Senado e aos governos e para uma perspectiva, por exemplo, de um segundo turno na eleição? Pois é, Vera, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ele faz tricô com luva de boxe, né? Ele é visto ali como um grande estrategista e esse movimento
é muito calculado, né? Essa jogada que ele fez, na verdade, tem 3 estratégias que são interligadas e nenhuma funciona sem a outra, né? A primeira está mirando no Congresso. A ideia do Kassab é fazer do PSD a maior bancada e mais influente do Poder Legislativo, e superando até o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, né, que vem aglutinando ali parlamentares da direita. O Kassab sabe, no final das contas, que quanto maior for a bancada que ele formar no Congresso, maior será o caixa do partido dele, né, que é nutrido pelo fundo eleitoral, né. Também será maior o tempo de TV nas eleições, que ele precisa dessa projeção aí para formar essa bancada. E maior será também o poder que ele terá em mãos para se tornar indispensável para qualquer presidente da República, né? Nesse aspecto, os governadores Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, eles cumprem esse papel-chave, porque são grandes puxadores de votos, né? Tem uma presença robusta nos estados e eles podem ajudar o Kassab a catalisar esse plano de formar maior bancada no Congresso. É uma política feita no atacado e não no varejo, né? O segundo objetivo do Kassab é pessoal e também de longo prazo, né? Ele quer ser governador de São Paulo em 2030, isso ele nega publicamente, mas nos bastidores não esconde esse desejo, né? E para isso ele precisa que o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, dispute a reeleição, né, e escolha o próprio Kassab como vice, né. Então, quando ele lança 3 nomes como pré-candidatos à presidência, ele acaba criando um paradoxo para o Tarcísio, né, ele dificulta o projeto nacional do Flávio, né, do Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, congestionando a centro-direita, mas também ele facilita o caminho do Tarcísio a reduzir as chances do Flávio Bolsonaro se consolidar como líder absoluto desse campo conservador. Então, uma derrota eleitoral do Flávio acabaria também limpando a pista ali para o Tarcísio ser o candidato a presidente no futuro, abrindo espaço para o Kassab também ser governador de São Paulo, né? E, por fim, o terceiro objetivo do Kassab é criar uma posição de neutralidade, né? À medida que ele não se posiciona nem ao lado de Lula e nem ao lado do bolsonarismo, né? Quando ele lança um candidato próprio, ele, na verdade, quer mostrar que ele tem uma força política própria, né? E que ele pode se tornar indispensável, né? Tudo isso, na verdade, é uma estratégia clássica do Kassab, né? Que é ocupar o centro e também não romper as pontes com nenhum dos dois lados. E, Bronzato, como é que Flávio e Tarcísio receberam essas articulações de Kassab? Como é que eles ficam, né, na verdade? Olha, acho que se dependesse do Kassab, ele filiaria o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio ao PSD, colocaria os dois junto com o Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, uma casa de vidro e deixaria o público decidir quem será o candidato da direita ao Palácio do Planalto, né? Mas a gente sabe que a política ela é menos emocionante que um reality show, né? E no encontro que teve com o Bolsonaro hoje na Papudinha, o governador de São Paulo ele até poderia ter jogado o prato no chão, tretado com o ex-presidente, rompido com o bolsonarismo, né? Mas não foi tão emocionante assim e ele recolheu o material de campanha e bateu continência para o Bolsonaro, né? Ao sair do encontro, o Tarcísio foi muito objetivo ali, disse que ele vai desempenhar o mesmo papel de 2022, ou seja, ele vai buscar a reeleição ao governo de São Paulo e vai ajudar o que ele chamou de candidato presidencial. É curioso que o Tarcísio evitou citar o nome do Flávio Bolsonaro, né? E a gente sabe que na política, às vezes, o que não é dito fala mais alto do que qualquer discurso, né? Então, no fundo, o Tarcísio sabe que ele próprio seria o melhor CEO do bolsonarismo, né? Mas o clã Bolsonaro não abre mão dessa franquia política. E aí agora o Flávio vem explorando o fato de ele estar crescendo nas pesquisas e encurtando a distância no segundo turno pro Lula, né? O fato é que o Flávio, ele não é o candidato ideal do Centrão e da Faria Lima, mas ele vem tentando comer pelas beiradas, né? E pegando os números das pesquisas e mostrando que ele pode se viabilizar, né?
O que pesa contra o Flávio, a gente já sabe, é a alta rejeição que o sobrenome do Bolsonaro carrega com ele, né? Isso acaba explicando também a empolgação do Centrão e do mercado financeiro com essa jogada do Kassab, né? Porque todos os 3 pré-candidatos do PSD têm menor rejeição que o Flávio no primeiro momento ali das pesquisas eleitorais, né? E sabendo disso, ao sair da Papudinha, o Tarcísio deu uma piscadinha ali importante, né? Ele disse que conversou com Bolsonaro sobre a filiação do Caiado ao PSD e que o ex-presidente viu a movimentação com bons olhos, apostando que todo mundo vai estar junto ali na reta final do segundo turno nas eleições, né? É uma forma de o Tarcísio também deixar uma porta aberta ali para uma futura aglutinação da direita. Agora, Bronzato, qual o papel de Romeu Zema nesse grande Big Brother, né? Nessa casa de vidro? Porque ele virou o vice dos sonhos, mas está querendo vender cara a sua desistência. Tá um participante do quarto branco, né? Se ele não desistir, de repente entra na casa. Tem vários especialistas em Big Brother aqui, eu tô chocada com isso. Ele tá no quarto branco ali para ver se entra na casa, né? Exatamente, ele tá batalhando muito e ele acabou virando a noiva cobiçada da vez, né? Ele tem sido apontado ali como o vice ideal, né? Por lideranças do Centrão, da direitas, né? E por especialistas também em pesquisas eleitorais, né? Mas ele tem demonstrado uma relutância em perder o protagonismo nessas eleições, né? Ele tem dado sinais de que nem adianta tentar pedir a mão dele em casamento no primeiro turno, porque não vai rolar. E recentemente ele deixou isso muito claro, assim, ele disse que é importante ele manter a pré-candidatura dele, porque o Novo é um partido nanico e precisa conseguir eleger o maior número possível de parlamentares para ter mais tempo de televisão e repasses do fundo eleitoral, né? O Zema ele é visto como um ativo eleitoral porque Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, né? Além disso, também ele é visto com um perfil mais liberal, com acesso a setores do empresariado, né? E não à toa o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, partido Bolsonaro, tem dito que não vai medir esforços para convencer o Zema a subir no altar com ele, né? Mas o Zema tem se mostrado realmente relutante. Hoje, do outro lado desse cabo de guerra, né, que vai se formando aí em torno do Zema, em entrevista aí a Vera Magalhães e ao Thiago Prado, também editor de política do jornal o Globo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele fez um comentário ali sobre o Zema e ele falou o seguinte, que essa dispersão das candidaturas da direita podem levar para o segundo turno o Lula e o Flávio Bolsonaro, né? O fato é que, seja de um lado ou de outro, acho que o Zema vai ficar jogando com esse cronômetro nas mãos, né? E também usando o peso de Minas para receber esses flertes, né? Ou seja, ele vai continuar no altar e ver quem faz a maior oferta pelo dote dele. Agora me chamou a atenção, Thiago, um silêncio bem grande ali nas hostes petistas e também no governo em relação a toda essa movimentação. Para o Lula interessa que a direita fique aí nessa DR infinita e o Lula já garantido ali fora do paredão, desses primeiros paredões aí do Big Brother? Olha, temos outra aqui, fã de Big Brother. Não, eu não sou, tô só aproveitando as analogias. Paredão é uma coisa mais fácil. Você está do lado da Ana Paula ou do Jonas? Não tenho ideia. Não. Até o Big Brother está polarizado, né? Vamos em frente. O fato é que, assim, o Palácio do Planalto, ele está desdenhando ali da candidatura do Flávio Bolsonaro, né, justamente por conta da alta rejeição, mas ao mesmo tempo reconhece que o Flávio é um candidato perigosíssimo, né, sobretudo se ele conseguir aglutinar no segundo turno todo o apoio ali dos candidatos da direita, né. O Lula ele tem feito um movimento de jogar parado, né? Porque ele sabe que a direita está batendo cabeça, como você me disse aí, então não é o momento de ele ficar comentando. E até mesmo porque tem integrantes do governo dele que são filiados ao PSD. O Kassab espertamente fala que não tem nada a ver com isso, que ele não fez indicação, que isso é acordo estadual, né? Que não passou por ele. Mas o fato é, o Lula precisa também do PSD para garantir a governabilidade. E ele sabe que no segundo turno o Kassab é muito esperto. Ele vai ter que sentar com o Kassab para tentar convencer o Kassab
a colocar o PSD para caminhar ao lado dele, né? E também, se o Lula conseguir a reeleição, ele vai ter que sentar de novo com o Kassab para negociar um novo apoio político, distribuir ministérios e garantir a governabilidade no Congresso. Ou seja, o Lula quer que continue rolando muita treta mesmo na direita. Pois é, nossa ouvinte, a Júlia, lembrou exatamente isso, né? O Kassab é da base, muito entre aspas, né? Mas é da base, tem 3 ministérios. Exato, assim, e o Kassab, ele vai jogando ali de todos os lados, né? Ele sabe que a grande jogada dele é dar maior musculatura pro PSD no Congresso, porque é onde tem a negociação, é onde senta ali para discutir acordos políticos, né? Então ele quer estar bem posicionado nessa disputa e também se tornar ali indispensável para quem realmente conseguir conquistar aí essa cadeira do Palácio do Planalto. É isso. Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, com a gente às terças e quintas. Obrigada, Thiago. Obrigado, uma boa noite. Obrigada, Thiago, até. Boa noite. Ficamos por aqui, meninas? Ficamos por aqui. Só um rápido comentário, né? Não é à toa que o PSD foi o partido que mais fez prefeitos, né? Fez. Na última eleição. Ele sabe montar time, né? Ele sabe. Então tá, até amanhã. Vera, amanhã sexta-feira, dia de resumo da semana. Quero só ver como é que você vai resumir essa semana. Você sempre dá conta. A gente vai conseguir. Até amanhã, Beijo, pessoal. Vera, tchau, até tchau. amanhã.